Olá, paz e graça, tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo tá tudo bem. Agradecer sempre a Deus por essa manhã maravilhosa que Ele assim tem nos proporcionado para poder passar essa bela mensagem para vocês que estão assistindo nesse momento este vídeo. Estava meditando nas Escrituras Sagradas há poucas horas e eu estava lembrando de uma coisa, que tudo que o homem planta, no futuro ele vai colher. Nem adianta. Tudo que nós fizemos aqui na terra, ou que faremos, ou que iremos fazer, lá na frente nós iremos ver o resultado dela. Por quê? Porque se nós plantarmos o bem, lá na frente iremos colher o bem. E se plantarmos o mal, vamos colher também o mal lá na frente. Como diz um ditado, o que se faz aqui, se paga aqui mesmo. Eu não sei se você lembra de um texto bíblico ou da história de Mardoqueu, Amã, rei Assuero e Esther. Você lembra? Claro que você lembra. Você viu realmente o que aconteceu com Mardoqueu e o que aconteceu também com Amã. Amã era o braço direito do rei Assuero. O que é que aconteceu? Ele era um homem que humilhava muito o povo judeu. O povo de Deus, naquele tempo, humilhava, maltratava, escravizava. Por ser diferente daquele povo, existia um homem também chamado Mardoqueu. Mardoqueu era primo da rainha Esther, ainda não era rainha, era também escrava. Mas o rei estava solteiro e pediu para que os seus soldados lhe apresentassem umas mulheres. Dentre elas estava Esther. E assim, por sua vez, com a escolha do rei, casou com a Esther. Então, naquele mesmo período, o povo continuava sendo maltratado por Amã. Mas Mardoqueu não estava gostando nada daquilo. E o que aconteceu? Uma noite, Mardoqueu estava sentado no pátio do palácio e ele observou e viu uma afronta de morte contra o rei, provocada pelo próprio Amã. E ali, Mardoqueu deixou registrado aquele momento e impediu de que o rei fosse morto. Depois de longos anos, estava a rainha Esther em um jantar com o seu esposo, o rei Assuero, e conversando com o rei, dizia: meu rei, o meu povo vem sofrendo, vem sendo humilhado pelas mãos do teu súdito Amã, esse Amã que aqui se encontra. E o rei indignado se levantou, quase que não acreditou naquela história toda que a rainha Esther passou para ele. E Amã, diante dos olhos do rei, sabendo disso, não teve onde meter a cara. Mas as coisas foram tudo se encaixando no seu devido lugar. Não vou contar toda a história porque é muito longa. Mas, em poucas palavras, entenda que Amã estava planejando uma forca para Mardoqueu, porque Mardoqueu era o principal alvo de Amã para que impedisse a morte dos judeus.
Mas como Amã tinha um ódio intenso contra Mardoqueu e contra os judeus também, Mardoqueu, por sua vez, lutou para salvar o seu povo. Através de quem? Primeiramente, do Deus Todo-Poderoso e segundo, da sua prima Esther, que era esposa do rei Assuero. Nessa conversa, os tempos foram se passando, então Mardoqueu deixou aquele livramento registrado no livro das crônicas. E um dia, faltando o sono do rei, o rei chamou um dos seus eunucos e abriu-se o livro das crônicas. E o que estava escrito? Que a morte do rei foi impedida através de Mardoqueu. Vamos lá adiante mais um pouco. E então o rei se agradou da história de Mardoqueu, do seu servo, né? Naquela época já poderia chamar de servo. E o que acontece então, minha gente? As coisas não é do jeito que a gente pensa. As coisas têm que ser com ordem e com decência, com inteligência, com sabedoria. As coisas, para serem investigadas, não podem ser investigadas de qualquer maneira. Então, sabendo o rei da trajetória de Mardoqueu, dos feitos de Mardoqueu, pediu que abrisse o livro das crônicas. E assim viu um grande livramento. E o rei perguntou: quem é esse Mardoqueu? E aonde está esse Mardoqueu? Está sentado no pátio do palácio. Mande chamar aqui Mardoqueu. E o rei estava conversando com Amã. Mas antes de chamar o Mardoqueu, o rei falou para Amã o que lhe faz pensar de exaltar um homem de cuja honra o rei se agrada. E Amã, no seu pensamento, achou que seria ele, por ser o braço direito do rei Assuero. Depois daquela conversa toda de exaltar, tal, o rei mandou chamar Mardoqueu. E quando Mardoqueu e Amã estavam dentro do palácio, o rei falou assim: faça tudo isso com o judeu Mardoqueu. Coloque uma coroa na sua cabeça, uma coroa real. Vista ele com vestes reais. Pegue o melhor cavalo que tiver lá no pasto. Coloque ele em cima do cavalo. E saia pelas ruas da cidade, apregoando: glória ao Senhor. Esse é o homem cuja honra o rei se agrada. Que humilhação para Amã. Que humilhação. Mas ele teve que fazer porque ele era o braço direito do rei. E se ele não fizesse, a coisa ia ser pior. Então, da mesma maneira que você falou, dizendo o rei para Amã, que você falou, e não deixe nenhuma palavra cair da sua boca. Faça tudo isso e volte. Amã teve que fazer. Saiu pelas ruas da cidade, apregoando para todo o povo que Mardoqueu era o homem cuja honra o rei se agradou. E assim sucessivamente. E enojado, Amã foi para a casa da sua esposa, humilhado. E tudo aconteceu dessa forma. Por que teve que acontecer dessa forma? Porque quando Deus quer exaltar alguém, primeira pessoa tem que passar por humilhação. Mas bem-aventurado é aquele que se humilha para Deus o exaltar. Mas aqueles que se exaltam, um dia serão humilhados. Deus humilhou Amã pelo seu ódio, pela sua insuficiência e por maltratar o povo dele. Nisso, Amã já tinha preparado uma forca. Olha o planejamento de Amã. Planejado uma forca para matar Mardoqueu. Mas Deus é justo, meu amigo, minha amiga. Deus é justo. O que aconteceu? Amã
foi enforcado pela forca que ele preparou para Mardoqueu. Deus exaltou Mardoqueu, salvou o povo da escravidão e tudo deu certinho para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Então o que você planta aqui na terra, um dia você vai colher. Plante o bem e você colherá o bem. Essa história está escrita lá no livro de Esté, capítulo 6. Leia lá direitinho. Se você quiser ler do primeiro até o final, boa coisa você faz. Mas segue-se de um grande exemplo de vida para aqueles que se exaltam para um dia ser humilhado. E também para aqueles que se humilham para um dia Deus exaltar. Mas se você humildemente viver a sua vida em paz com Deus, um dia Deus te exaltará. Não para se aparecer diante dos homens, mas que você seja honrado por Deus pelas suas boas obras, pelos seus bons feitos, pelo seu bom testemunho, pelo seu bom exemplo, pela pessoa que você representa. Tudo o que você faz na face dessa terra representa a pessoa que você é. Tá bom? Forte abraço a todos. Uma boa terça-feira. Que Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, possa te abençoar grandemente. Forte abraço.